Você não acha que está na hora de você parar de dizer que está esperando em Deus e assumir que o que você tem é preguiça? A preguiça é um pecado. E como um pecado, ela nos afasta de Deus, ela não agrada a Deus. E a gente precisa parar de espiritualizar algo, dizer que, fazer com que algo soe como se fosse piedoso, quando na verdade isso é mal, é ruim para a gente. E a preguiça, ela tem um jeito de trabalhar que é muito sutil. Pensa numa casa abandonada. Já viu uma casa que até um dia você passava por ali, tinha movimento, tinha pessoas ali, e de repente essas pessoas não moram mais ali e deixaram, ficou para lá. Você não precisa fazer nada para que essa casa vá se acabando. Daqui a pouco você entra lá, você vai ver que as paredes estão mofadas, você vai ver que já tem muitos insetos morando ali, como baratas, por exemplo, você vai ver lodo, você vai ver pintura descascando, sem que você tenha feito nada, a casa foi se deteriorando. É assim que acontece com a gente. Se nós assumirmos a preguiça como nosso pecado de estimação e simplesmente começarmos a falar coisas, mas eu só estou curtindo uma preguicinha, ou então dizer, eu estou descansando, eu não estou com preguiça não, e a gente ficar sem fazer nada, a gente ficar ocioso e não assumir as coisas que Deus tem para a nossa vida, daqui a pouco a gente vai acabar como uma casa abandonada. Que num primeiro momento você olha e parece que não tem nada. Mas os dias vão passando, as semanas vão passando, passam-se anos. E quando você vai perceber, já se passaram muitas oportunidades. Muita coisa que Deus podia fazer em você e através de você que não foi feito. A preguiça faz isso com a gente. A preguiça nos impede de viver aquilo que Deus espera viver com a gente. Ela nos impede de alcançar alguns propósitos que Deus tem para nós. E infelizmente, tem um monte de gente que fica olhando para ela como se fosse engraçado, como se fosse bom curtir uma preguicinha de vez em quando, como se fosse até uma desculpa, uma recompensa para si mesmo. De repente você teve um dia muito puxado no trabalho, e aí você chega em casa e você quer descansar, e descansar é legítimo. Descansar é bíblico, inclusive. Mas descansar além da conta e descansar daquilo que a gente não fez, isso não é bíblico, não. Isso não deveria trazer qualquer tipo de saciedade para o nosso corpo. Na verdade, a preguiça nem vai trazer essa saciedade, né? A gente sempre vai querer mais, algo que nos deixa saciados, satisfeitos, é algo que a gente vai lá, experimenta e pronto, na dose certa, na medida certa e acabou. A preguiça não. Quanto mais você dormir, mais você vai querer dormir. Quanto mais deitado você ficar, mais deitado você vai querer ficar. E quando pensa que não, ela destruiu a sua vida. Veja só o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 24. Eu vou ler aqui para você o versículo 30 em diante. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Perceba a observação que Salomão faz. Ele começou a observar o campo do preguiçoso. Não havia nada sendo feito naquele campo. E de repente as urtigas, as ervas daninhas, os insetos vão tomando conta, e acabou a plantação daquele homem. E é muito interessante o que ele diz nesse último versículo, né? Que vai sobrevir a pobreza como um ladrão sobre a vida do preguiçoso. Assim vai acontecer na minha e na sua vida se nós passarmos a adaptar e colocar a preguiça como sendo um estilo de vida. Não, eu sou preguiçoso mesmo, as coisas aqui em casa vão ser assim mesmo, com preguiça a gente vai levando.
daqui a pouco você está miserável, você está pobre, e não é só financeiramente não. Daqui a pouco você está pobre de relações, porque a preguiça te impede de ter bons relacionamentos. Quantos não foram os compromissos que você adiou? Não foi porque você estava com uma dor de cabeça, não foi porque você estava muito cansado, foi porque você estava com preguiça. E aí você jogou a desculpa de que estava cansado e que precisava descansar, porque, como eu disse, descanso é legítimo, é mandamento do Senhor. E aí você espiritualizou um pecado. Olha, você pecou 2 vezes, podemos dizer, né? Quantas não foram as vezes em que você perdeu oportunidades, quem sabe de trabalho, de estudo, quem sabe você podia ter mudado a sua vida, mas a preguiça não te deixou. Você ficou ocioso, procrastinador, ficou deixando para depois, uma hora vai dar certo. E não deu. Quantas não foram as vezes que você perdeu a chance de ser um filho melhor para Deus, de ser um cristão mais consciente de quem é Deus na sua vida, de entender mais as escrituras sagradas, de ler bons livros, de ter mais intimidade espiritual com Ele. Você perdeu oportunidades porque simplesmente o sofá te venceu. No fundo, você até tinha uma vontade de orar, mas a vontade de ficar no sofá falou mais alto. No fundo, você até queria ler a Bíblia, mas você deixou os seus olhos ficarem pesarosos e disse só um pouquinho, eu vou dormir só um pouquinho, daqui a pouco eu volto a ler a Bíblia, e não conseguiu ler. A preguiça faz isso com a gente. Pouco a pouco, ela vai minando a nossa alma, e daqui a pouco, quando a gente percebe, a casa já está toda tomada de rachaduras, de sujeiras, de insetos. Assim acontece na vida de todo preguiçoso. O que a gente faz em relação a isso, então? Acabando esse vídeo, você precisa ter em mente 2 coisas para que você vença a preguiça efetivamente na sua vida. Você precisa entender para que é que você foi criado, em primeiro lugar. Você foi criado para a glória de Deus. E todas as vezes que você vive de maneira diferente disso, não tendo em vista essa finalidade, esse propósito da sua vida, você vai estar falhando. Viver de maneira preguiçosa ou curtir e admirar, quase que admirar a preguiça na sua vida, é viver de uma maneira a não cumprir o propósito de Deus na sua vida, que é o de glorificá-lo em cada uma das suas ações. Ou você acha que Deus é mais glorificado em você quando você experimenta dormir mais um pouco, quando você quer ficar um pouquinho mais no sofá, do que enquanto você poderia estar honrando Ele com seus lábios, através de algumas amizades, através do testemunho que você pode dar para essas pessoas, através de uma atividade que você pode fazer na sua casa, que vai trazer benfeitorias para sua família? Você acha que Deus não seria muito mais glorificado nessas ações do que na preguiça que você está curtindo? Então você precisa entender o propósito para o qual você foi criado. Mas em segundo lugar, você precisa se lembrar também do que é que diz Colossenses capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo nos lembra que tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus. Então, tem aquelas coisas que você até vence um primeiro estágio da preguiça. Você diz, não, eu vou levantar daqui porque é minha obrigação fazer tal coisa, é minha obrigação trabalhar, por exemplo, lá na empresa onde você exerce a sua atividade remunerada, é minha obrigação, então eu tenho que ir, mesmo com preguiça eu vou. E aí você até realiza as atividades que você tem como obrigação realizar, mas você realiza cheio de preguiça, cheio de má vontade. Você acha que no fim das contas aquilo vai estar agradando a Deus? Você acha que se você estivesse fazendo aquela atividade ali para Deus, Ele gostaria de receber aquilo? Porque no fim das contas, é para Deus que a gente faz cada uma das coisas que a gente faz. Não compartimentalize a sua mente pensando que não, coisa de igreja, coisa de quando eu estou ali num culto, é coisa de Deus, digamos assim. As coisas lá do meu trabalho, não. Ali é outro departamento e lá eu posso levar relaxadamente, posso levar da maneira preguiçosa. Não. Não existe uma única esfera da nossa vida em que nós não sejamos chamados a viver essas esferas da nossa vida para a glória de Deus.
Cada parte da nossa vida deve ser vivido para a glória de Deus. Então, a próxima vez que você for para o seu trabalho, você venceu um primeiro estágio da preguiça. Saiu da cama, saiu da sua casa, foi para o trabalho. É sua obrigação estar ali. Mas não faça de maneira preguiçosa. Não faça de maneira relaxada. Pense que ao colocar as suas mãos ali, ao colocar a sua mente, o seu pensamento naquilo ali, você precisa entregar o melhor possível. Você precisa ser o melhor engenheiro, você precisa ser o melhor lojista, o melhor vendedor, a melhor professora. Você precisa ser o melhor profissional porque você é filho de Deus. E tudo que você vai fazer, você faz no fim das contas para Ele. Nada de preguiça na hora de fazer essas coisas. É esse o chamado de Deus para a sua vida hoje. Pare de desperdiçar os seus dias, pare de desperdiçar o seu tempo, pare de desperdiçar o propósito de Deus para a sua vida. Se você quiser, inclusive, saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo com esse título, Pare de Desperdiçar a Sua Vida. Está aqui, em algum lugar desse vídeo, você vai encontrar aqui um card para que você vá até esse vídeo e efetivamente vença a preguiça e pare de desperdiçar a sua vida.